Começa agora, aqui na Rádio Anunciadora, o programa Mensageiros da Esperança. Muito boa tarde, vocês que estão aqui conosco, na Rádio Anunciadora e na Rádio Profecia também, nossos irmãos de Cabo Frio. Boa tarde, sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso programa Mensageiros da Esperança. Esse programa que leva a esperança onde você esteja, onde você anda. Nesse momento estamos em unidade com a Rádio Anunciadora. Nosso programa toda sexta-feira, 13 horas, já podem divulgar e podem divulgar também a Rádio Anunciadora, de domingo a domingo, né, Carol? Carol sempre aqui, viu, gente? Vocês que não nos conhecem, conhecem a nossa bancada, eu estou falando aqui com ela. Esse nosso programa que é informal, que é o programa do bate-papo, que eu falo que é tão rápido que passa, que é tão bom. Então, eu estou falando aqui, né? Essa rádio anunciadora, né? Com tantos programas, de domingo a domingo, tem uma grade cada vez melhor, os nossos irmãos que ajudam, e cada um fazendo um programa diferenciado. Tem muitas coisas na nossa rádio anunciadora, né, Carol? Tem, graças a Deus. E não só a rádio anunciadora, mas também, daqui a pouquinho, né, a partir das 2 horas, a Rádio Profecia aí, né, que também tá tomando junto com a gente. E é uma grande alegria, né, assim, poder estar unida, né, nessa missão, de estar partilhando um pouquinho, não só da vida, mas também da palavra, né, que nos sustenta, que traz esse caminhar, né, para cada um de nós. Então, essa boa tarde para Carolina, mas vamos falar um pouco também dessa rádio anunciadora, que é a grade, tem terço, né, terços dos homens, tem oração, eles têm um grupo de oração, tem música e muito mais. Então, a divulgação de vocês é muito importante. E também falando que nosso programa recebeu um convite lá de Cabo Frio, nossos irmãos. Web Rádio Profecia, toda sexta-feira, 14 horas. Estamos juntos aí, evangelizando. Fala que quanto mais pessoas unidas em Deus, mais evangelização. Então, quem já nos conhece, sabe que lemos a palavra, partilhamos, conversamos sobre os assuntos da Bíblia e trazemos para a atualidade de cada um, a minha e a sua que está aí. Então, se você puder, já vai separando a Sagrada Escritura, Testamento de Amor. Quem não puder, está em locomoção, talvez esteja no trabalho, não tem importância, nós temos a palavra. Mas sejam muito bem-vindos, irmãos, porque é na unidade que a gente vai crescendo. A gente fala que a gente faz uma reflexão aqui, mas unidos a vocês. Nós gostamos dessa interação, gostamos dessa conexão. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma crítica, tanto para crescimento nosso, tiver um elogio também a gente aceita, né, Carol? Mas, enfim, quiser conversar, faz o quê, Carol? Entre em contato conosco ou pelo Instagram, @Rádio Anunciadora, ou também através do telefone, que é o 21 99791 2205. Vou repetir, hein? 21 99791 2205. Entre em contato conosco através do WhatsApp, faça seu pedido de oração, como ele falou, né? Compartilhe conosco e vamos aí unidos. E é assim que vamos, nosso programa que sempre nós preparamos com muito carinho, com muito zelo, para que esse bate-papo nosso atinja os corações que o Senhor quer. Que a gente seja um instrumento nas mãos do Senhor, né, Carol, Heloíse? Quando nós conseguimos, né, nós também trazemos algumas pessoas para ficar na banca conosco, para refletir conosco, partilhar também, que é muito importante isso. Esse encontro fraterno, a gente fala na nossa missão que nós fazemos encontros fraternos, que seja essa fraternidade que nos une. E você que está fazendo aniversário hoje, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus abençoe sua vida
hoje, sempre. E você que não está fazendo aniversário, que Deus também continue abençoando a nós. Somos filhos amados do Senhor, Ele que não nos abandona. Tenha essa certeza que o Senhor está ao nosso lado. Haja o que houver e onde, qualquer lugar que acontecer, e qualquer coisa que aconteça, né? Nós somos provas vivas desse Senhor que não nos abandona e nem abandona os seus filhos. Então, já prepare a palavra aí, que nós vamos ler. A palavra de hoje está em São João, no livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Vou repetir aí para vocês. João 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos, Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada daquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tens alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai as redes à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixe. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Disse-lhes, trazei 2 peixes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro sumiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras maravilhosas, né? Palavras de vida eterna. Palavra que leva a vida aonde há morte. Palavra que leva a luz aonde há trevas. Aí vamos partilhar um pouco essa palavra, vamos entender, vamos colocar no nosso dia a dia. Aí você vai falar assim: Luísa, mas como é que eu posso pegar essa palavra acontecida há não sei quantos mil anos atrás e colocar no dia a dia? Eu vou falar assim: nossa, mas essa palavra atualiza-se todo dia, atualiza na tua vida. E você que está falando: nossa, eu conheço já essa passagem, já ouvi várias vezes, mas é hoje. O dia de hoje, marca aí, 10 de abril, esse dia, essa palavra vai atualizar, essa palavra que vai entrar aí nos seus ouvidos, não só nos seus ouvidos, como no seu coração. E é assim que a gente pede, esse coração aberto. Você com esse coração aberto aí para ouvir essa palavra. E vai já perguntando pro nosso Deus, esse Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso: Senhor, o Senhor está querendo falar comigo nessa palavra hoje? Então é assim que a gente começa, abrindo o coração, abrindo toda a vida para Deus, para ser uma leitura orante mesmo, uma oração que transforma a vida. Então a gente já começa a ver logo no início, né, Carol, quando você estava lendo aí, me ressaltou aqui os olhos, assim: Jesus apareceu de novo. Então, ele já havia aparecido, ele apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades, e estavam todos juntos. Estava ali, né, Simão, estava Tomé, Dídimo, todos estavam ali, né? Todos estavam ali na beira do mar, né?
E Pedro fala o quê? Eu vou pescar, né? E se a gente começa a lembrar dessa história de Pedro, desse chamado de Pedro, quando Jesus passa, e Pedro que era um pescador, e Jesus fala, a partir de hoje vai ser pescador de homens. E a gente fica pensando. E dá muito para pensar, né? Porque Jesus vai ao Pai, e o que esses discípulos começam a fazer? Dessa vida antiga, né? Pedro volta a pescar, né? Então, a gente vê um primeiro movimento aí, vê esse movimento que os apóstolos fizeram, esse movimento de afastamento de Jesus. Então, os discípulos de Jesus já testemunharam a ressurreição, porque Jesus já tinha aparecido. Essa vez aí que aparece no Evangelho é a terceira aparição de Jesus aí. E eles já tinham abandonado a pesca de peixes para pescar gente, né? Antigamente eles já estavam ali acompanhando Jesus na missão, evangelizando. E, estranhamente, os discípulos agora voltam a pescar peixe, né? Eles começaram a ter aqui o olhar antigo, né? E entram no barco sem Jesus. Na noite eles vão trabalhando e trabalham em vão, eles nada pescam, já não veste mais a roupa de discipulado, né? Se vocês repararam que Carol leu, Pedro estava nu, estava sem roupa nenhuma, né? E Jesus está fora aí desse barco, né? E colocado aonde? À margem do barco aí. Então, dá para refletir muito nessas palavras aqui no início, como nós batizados, você que está aí acompanhando na rádio anunciadora, e eu falo assim, nas ondas da rádio anunciadora, né? Na web rádio Profecia, e nós aqui que estamos aqui na bancada, batizados, já experimentamos a ressurreição. E sabemos, e se não sabe, já vou dar uma dica aí, já sabemos os frutos desse ser batizado, dessa ressurreição experimentada. Tem muitos frutos, né? Mas um grande fruto de ser batizado e dessa experimentação dessa ressurreição é a vida de oração. Porque é essa intimidade com Jesus. Então, uma relação profunda. E toda relação com Jesus deve ser cultivada, adubada, aguada, né? E para continuar esse nosso trabalho, não de pescar peixe, mas de pescar pessoas para o Senhor. Então, eu queria conversar um pouquinho aqui com Carol a respeito disso, né? Até a simbologia da roupa, né? Porque aquela roupa é uma identidade do discípulo, né? Quando a gente não cultiva muito essa relação, né, com Jesus, muitas coisas mudam, né? Até a roupagem nossa muda. E como é importante, né, essa relação. Mas como se dá essa relação, né, com Jesus? Qual é o fruto disso? Então, muitas das vezes, por a gente não ter essa relação íntima com o Senhor, a gente vai perdendo a nossa identidade como discípulo. Então, eu queria falar aqui com Carol, essa relação de Jesus se dá em muitas ações, né, no nosso dia a dia, na nossa vida de hoje, mas essa intimidade vem muito dessa oração, né? Como é que você leu essa passagem, né? Foi você foi a primeira a ler, né? Mas como você fala dessa importância, dessa intimidade com o Senhor no nosso dia a dia, para a gente não perder essa nossa roupagem, né? Que ganhamos como batizados e batizadas. Que vai ali através dos meios, né? Que ele vai nos dando, né? Seja dos sacramentos, ali, né? Seja com a própria palavra mesmo, né? Que constantemente vai nos aprofundando, né? Assim, nos fazendo adentrar, né? Através da nossa vida, né? Ali com Cristo. E aí, esse ser batizado, né? Essa
noção de que eu sou batizada, né? E ao mesmo tempo de que eu sou filha de Deus, né? É, se dá nessa relação, né? De diálogo ali, né? A Santa Teresa d'Ávila, ela fala, né? Que a oração é um diálogo com Deus. É esse constante falar, né? Assim como eu falo com alguém próximo, né? Também falar com Deus, falar assim, tô numa situação, sei lá, tipo, meio que não consigo resolver sozinho, Senhor, me ajuda para poder resolver, né? Assim, ejaculatórias, né? Assim, que são frases curtas, né? Jesus assim, humilde de coração, né? Durante o dia, mas ali mais próximo, assim, na adoração santíssimo, né? Assim, são coisas que a gente pode fazer durante o nosso dia, assim, para viver, ter essa vida de oração, ter essa intimidade, né? E não voltar atrás, né? Porque Pedro ali, é, ele viu como Jesus morreu ali na cruz, né? Assim, isso, cadê a minha esperança, né? Então eu vou voltar ali para onde eu estava, né? Assim, mas é belo perceber, né? Assim, que ter essa retomada, né? De falar, opa, Cristo ainda está vivo, né? Assim, ele ressuscitou de verdade. E por isso ter esse renovar do batismo, né? Ele reconhecer ele na pobreza, na humanidade, de que Cristo é o Senhor, né? Assim, se dá a partir dessa intimidade. Ainda que muitas vezes fujamos dela, mas Deus aponta o caminho. Isso é muito interessante que você está falando, que você deu uns passos, que também tem a questão dos sacramentos, né, da oração, e até no dia a dia, né, essas ejaculatórias, você, sei lá, você está no seu trabalho, você está na cozinha, você está cozinhando, você está caminhando por aí, mas você está com essa conexão com Deus, você está próxima com o Senhor, o teu coração está junto de Deus, essa intimidade que a gente tem que é, preservar. E a questão, né, de Pedro já foi a terceira aparição. Mesmo que Jesus foi crucificado e morto, ele já tinha visto. Então, como é que a gente pode ver isso? É a distância. Na verdade, a distância. Como ele não estava vendo, né, Jesus diariamente ali, aos olhos, ele não estava tocando. E ele, né, Pedro, né, se distanciando. E como Pedro fez, nós também fazemos isso. Porque nós enchemos a nossa vida de tantas as coisas, que eu mesmo, né, eu falo de mim, muitas pessoas que eu ouço, estou tão cansada, quando eu paro eu já estou dormindo, ou pessoas com muita aceleração, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que ir não sei para onde, tenho que chegar não sei que horas. Então, a vida, nós vamos preenchendo e organizando as nossas vidas de uma maneira muito errônea, né? Porque primeiro tem que colocar o nosso principal, né? O ressuscitado, né? Aquele que me leva e te leva à salvação. Então, essa esperança queremos levar a você, que apesar, não sei como é a sua vida, não sei como é a minha, né? Mas que temos que ter essa intimidade vem da oração, essa intimidade vem a gente colocar em nosso tempo do dia a dia, Deus. Aí você pode estar falando para mim, mas eu trabalho de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, e acredito sim, e tem pessoas que necessitam, e o trabalho é digno, né? Nós temos que pagar nossas contas. Aí, para você ir trabalhar 8 horas, já tem que acordar 5 horas da manhã, já tem que se arrumar, e quando volta. Mas, como você tem que pagar as suas contas, você também tem que estar perto do Senhor das tuas contas, né? Do Senhor da tua vida, do Senhor do teu trabalho. Então, eu falo assim, é priorizar o principal. E eu convido você agora, a partir de hoje, ó, 10 de abril, aliás, uma feliz Páscoa aí, estamos no tempo da Páscoa, a ressurreição foi domingo, mas uma feliz e uma nova Páscoa, né, que não seja igual do ano passado,
mas que você seja esse batizado, que você seja essa testemunha da ressurreição e que dê fruto de intimidade com esse nosso Deus. Essa vida de oração, essa proximidade com esse Deus, que aconteça algo diferente esse ano de 2026. E você tenha não somente saudade da tua família, saudade dos teus amigos, saudade das férias, mas que você tenha saudade do Senhor da tua vida. E se você já se afastou um pouco, se você não está procurando o Senhor de uma maneira como deveria, de batizado, de testemunha do ressuscitado, você hoje, ao ouvir essa música, não só ouça, mas que você reze e fala para o Senhor: eu me afastei, eu não te procurei, mas, Senhor, recebe o meu coração. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração,
Voltamos aí para o nosso segundo bloco, Mensageiros da Esperança. Quem nos conhece, muito bom estarmos juntos. Quem não nos conhece ainda, venha nos conhecer toda sexta-feira na Rádio Anunciadora, 13 horas, e na Web Rádio Profecia, nossos irmãos de Cabo Frio, toda sexta-feira, 14 horas. Um abraço aí para vocês. Estamos um pouco distante aqui em Niterói para Cabo Frio, mas os corações unidos, porque somos filhos de um Pai muito misericordioso, um Pai justo, e é muito bom, assim, né? Porque quem nos une é o Todo-Poderoso. Queria dar um alô para todas as pessoas que pediram oração. Tenho certeza que a nossa missão, Adoradores do Amor e da Misericórdia, nós colocamos os nomes de vocês nas nossas orações. Nós estamos com o povo Colo de Mãe, que faz orações à Nossa Senhora. Então, estejam certos que estamos orando e que seja feita a vontade do Pai em nossas vidas. Queria dar um alô, pessoal aí da São José, da nossa matriz, especialmente da Capela Nossa Senhora da Penha. Um beijo aí, Georgina. Um beijo, Josi, Vânia, Nato, quantas pessoas aí, o pessoal lá do Centro Comunitário Santa Catarina de Sena, sejam muito abraçados, povo que está ali diariamente com nossos atendimentos gratuitos na área da saúde física e mental aí também. E o povo aí, ó, Lili Rô, beijo grande, viu? Vocês que tem esse coração tão aberto, os necessitados, a campanha da fraternidade desse ano fala muito disso, um olhar generoso que vocês fazem com tanto amor e tanto carinho as doações que vocês conhecem. Um beijo grande aí para vocês. Mas continuando aqui na nossa leitura, colocando em prática nosso dia a dia, queria que Carol aí fosse aí nesse segundo bloco aí, falando um pouco dessa passagem que nós lemos. Aqui a gente vê, né, assim, quando os discípulos estão cansados, né? E nessa aproximação de Jesus, mesmo distantes, eles estão sem identidade, porque a barca está frágil, as redes são fracas, e o reencontro com Jesus é a chave, né? É o que dá o ponto de partida para uma nova vida. E até mesmo que abandonou o mestre à margem, né? Ali. Aquela experiência que modifica, né? Aquilo que era solidão, aquilo que era dor, né? E Jesus, quem toma a iniciativa. E aí ele pergunta, né, aos discípulos se tem algo ali para comer. E aí é muito concreto, né? Que quem se afasta de Jesus não tem nada a oferecer. E mesmo de longe, Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos, né? Ele grita aos discípulos. E aí, tudo começa a mudar quando eles escutam a palavra de Jesus. Aquilo que Jesus pede a eles, né? Ali, eles obedecem a essa palavra, escutam. E aí, de lançar as redes. E ao jogar a rede, né, para aquele lado onde Jesus pediu, aí acontece, né, o milagre aquela noite cansada, né, de tantos momentos sem de esforço humano, mas que ali através da graça, através do olhar de Cristo, eles conseguem novamente, né, para ter essa pesca. E aí tem que numeroso que ele não consegue nem pegar, né? Assim, de tanto que estava. E tantos peixes, né? Que eles conseguiram ali naquele momento. E fruto de quem escuta o mestre. E aí eu passo aqui para a Luísa, né? Assim, nessa questão da escuta da palavra, né? Assim, e nesse tempo a gente tem vivido também na missão, né, da leitura orante, né, assim, lembrando disso. E aí, partilhar um pouquinho, assim, dessas experiências. Carol lembrou, né, bem lembrado,
que no ano passado ficou muito no nosso coração, né, Carol, na missão, porque nós fazemos encontros online, né? Fazemos a Quaresma de São Miguel, um grupo online juntos, fazemos também a consagração a Jesus por meio de Maria, né? E também online, todo mundo junto. E ficou assim as pessoas assim, vamos continuar, vamos fazer o quê, né? E a gente estava muito pro lado da oração. Até que as pessoas falaram, por que a gente não lê a Bíblia? E foi a nossa surpresa que muitas pessoas nunca leu uma Bíblia inteira, né? E eu fiquei assim, nós somos católicos, né? Eu tenho 60 anos, né? Mas a Carol é mais novinha, nos 30, né? A primeira coisa que nós temos que ter e fazer dentro da igreja, né? Que nós estamos por amor, que nós estamos porque as portas se abriram e foi um sim que nós demos, é conhecer o nosso mestre. E a gente conhece nosso mestre onde? Na Sagrada Escritura, conhece no catecismo, né, que a nossa Santa Igreja nos proporciona. Então a gente ficou assim, nossa, quantas pessoas tinham e que escutavam a palavra nas missas, né? E foi assim, né? E como está sendo frutuoso, né? E como está sendo bom esse nosso encontro online, né? Toda terça-feira. Depois, os outros programas, podemos até, né, chamar você aí que está ouvindo, porque online, tendo um celular, né? O WhatsApp, que a gente convida as pessoas no vídeo, né? Não gosta de aparecer no vídeo, não tem problema, é só fechar o vídeo que não aparece. Exatamente. Mas o importante é estar ali, né, Carol? Trocando algumas experiências, né? Falando. Agora que você falou isso, você como jovem, como é que você viu? Nós começamos agora esse ano, né? O que você tá achando aí desses nossos encontros, né? Que a gente chama de leitura orante. Assim, do início, já tem umas dinâmicas de leitura, né? Assim, que um cronograma, né? E aí os inícios, assim, são meio pesados, assim, que aí tem vários nomes ali, né? Assim, fica meio cansativo, assim, às vezes, mas Deus vai dando a graça, né? E aí vai vendo também nas partilhas, né, ali, assim, aí vai sendo bem frutífero, né, assim, as pessoas acompanhando, né, assim, tem uma irmã nossa, né, Cristina, um grande abraço, que sempre tá ali conosco, né, partilhando e tal. Aí é muito bom ver, escutar, né, e ao mesmo tempo fazer parte. Isso dá uma força para o outro, né? Porque tem leitura da Bíblia, né? Que ela fala que é pesado, né? Porque assim é denso, né? É denso. E depois a gente faz um resumo, né? O diácono nos acompanhando também. Então, é a questão da palavra, mas voltando aí no nosso bate-papo aí, que é tão gostoso e passa tão rápido, né? Tô aqui olhando o horário aqui. Mas, então, quando Jesus fala, né? Eu estava percebendo a sua leitura, e ele diz assim, joga as redes, né? Joga as redes para um lado. E quando eles jogam, né, vê que um monte de peixe, né? Conseguiram fazer essa grande pesca, né? Mas eles precisaram ouvir a palavra. E depois de ouvir, eles tiveram que executar essa palavra, colocar em prática essa palavra. Então, isso a gente pode trazer no nosso dia a dia. Nós temos essa palavra de Jesus lançada, que não seja ao vento, que não seja sem destino, mas que o destino seja o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Pede a graça, que eu entenda melhor. Luiz, eu tenho uma dificuldade de ler, sei lá, eu tenho um problema, né? Na questão da leitura. Hoje em dia tem vários jeitos, tem até como ouvir a palavra, né? Você coloca no áudio. Então, é a proximidade. Esse convite que nós fazemos para você, nesse programa de hoje, é estar mais unido ao Senhor, é ouvir o que Deus fala, e mais do que ouvir, é abrir o nosso coração para essa palavra, né? A gente se reclinar nessa palavra, a gente ter um ânimo, um amor por aquilo, né?
Então, nossa vida só será autêntica, sabe, Carol? Que eu estava pensando assim, se a gente se colocar na escuta do mestre, né? Se o Senhor é nosso mestre, se a gente, acho que vai ficar essa autenticidade como cristão, né? Não só olhando Jesus, sei lá, longe, não só olhando ele bem à margem, mas não, está próximo, está seguindo à vontade. Tem gente que fala assim, eu não sei se já aconteceu com você, mas para mim aconteceu assim, aí eu não sei qual que é a vontade de Deus na minha vida, eu não sei o que Deus quer para mim, né? Então, se a gente estiver junto, né, com o sacramento, se a gente estiver junto com essa palavra, a gente escuta. Não escutando audivelmente, viu, gente? Deus vai colocando no nosso coração, né? Porque às vezes as pessoas falam, não está escutando a Deus. Não, mas vai colocando no nosso coração, em nosso pensamento, né? É uma vida muito íntima, né? É uma garantia que, como os apóstolos jogaram essa rede, que a nossa rede vai vir cheia. Né? O que você precisa aí que você está nos ouvindo? Que rede é essa? O que você tem que encher? O que você precisa, né? Então, essa reflexão do segundo bloco, e que você, nesse momento, a gente ora bastante, sabe? A gente não conhece cada um que está escutando, mas a gente sabe que os planos de Deus são maravilhosos, como foi na minha vida, como me transformou e pode transformar a sua vida. Então, tudo muda, tudo mudou quando eles ouviram a palavra e a colocar em prática. Então, aonde que Jesus quer que você jogue a rede? Aonde que o Senhor quer que você fixe seus olhos? E depois que você souber, você lance, jogue essa rede para que sua vida seja transformada. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus.
Obrigado. Esse é o nosso terceiro bloco. Aí que eu falo, como passa rápido, né? O programa é no instante, esse papo muito gostoso, essa conexão. Olha, manda recado aí pra gente, dá um ok. Às vezes a gente está aqui, né, na bancada, né, Carol? E a gente partilha com vocês. A gente gosta de escutar, né? A gente gosta de saber se estamos aí conversando sobre a palavra de Deus, se está sendo frutífero aí para você. Então manda um recadinho por onde, Carol? O WhatsApp 21 99791 2205. 22, ou melhor, 21 99791 2205. Entre em contato no WhatsApp, manda seu abraço, seu alô, seu pedido de oração. E estamos aqui. Queria também mandar um abraço aí, o pessoal da Rádio Anunciadora, a João, um beijo grande, a Ingrid, né? Uma paciência que ela tem com cada um de nós, né? Vai um abraço aí. O pessoal da Web Rádio Profecia, aí, irmão de Cabo Frio. Vamos marcar aí um dia para a gente se encontrar, para a gente se conhecer, né? Quem sabe orarmos juntos. Um abraço aí bem forte para cada um de vocês. E eu queria, nesse momento, a gente está falando, né? Nós falamos nessa sexta-feira nós estamos falando de Jesus, nós falamos dos seus discípulos, falamos que teve um afastamento deles, depois teve uma reaproximação, né? Quando eles ouviram a palavra do Senhor e colocou em prática. Essa importância dessa intimidade com Deus e levar para a nossa vida no dia a dia. E eu estava aqui pensando, quando a gente estava conversando, porque quando fala de lançar as redes, quando fala de apanhar peixes, quando fala de evangelizar, às vezes muitas pessoas, Carol, elas levam para aquele sentido de evangelizar mesmo, de eventos grandes, né? Ah, então vamos fazer uma tarde, né? Uma tarde de oração. É evangelizar? Sim, é evangelizar também. Mas, de repente, não precisa ser grandes eventos, né? Eu falo que nosso Deus é um Deus bem simples. E grandes milagres acontecem? Sim, com certeza, grandes milagres acontecem, que a gente tem aí prova de vários santos, né? De várias, como esse milagre aí, né? Que nós falamos aí outro dia, vamos falar, né? Que eu até esqueço o que a gente fala, né? Mas acho que na semana que vem, né? A multiplicação dos pães é um grande milagre, é um grande milagre. Mas a gente também tem que perceber os pequenos, aqueles do dia a dia, aqueles que são os básicos, aqueles que são os pequenininhos. Isso é evangelizar também. Eu estava pensando assim na minha vida, sabe, Carol? Eu tenho uma mãe de 93 anos. E quando eu a vejo hoje ela estava muito, ela estava muito engraçada, porque a minha mãe ela é muito alegre, mas tem dia que ela não fica tão alegre. E tem dia que ela, pela idade, a gente sabe. Eu conversando com minha irmã, Lícia, um beijo aí para você. Eu conversando com minha irmã, eu falei assim, nossa, como mãezinha mudou. A gente chama mãezinha, né? Era mãezinha e paizinho. Até hoje não somos baianos, mas a gente chama mãezinha e paizinho. Somos mineiros, né, mãe? Então, como é que mudou? Porque a idade vem, né? Muda a fala, muda o jeito, muda o entendimento, já não entende mais. O tempo já é outro, né? Anda mais devagarinho, né? Mas é uma bênção, né? Ter uma mãe assim. E hoje ela estava muito engraçada, ela estava vendo a televisão, esse programa, mas ela ria, sabe? Ela ficava tão maravilhada lá com uma pesca lá do. Ele é uma pesca, né? Agora que eu lembro, um peixinho que a pessoa pegava, uma tartaruga lá. E ela ria demais. Mas o que eu estou falando é que, de repente, a gente pode fazer na nossa casa, no nosso dia a dia, esse estar junto, essa presença, sabe? Você que, de repente, está até doente aí, né? Eu, na minha vida, assim, muitas doenças graves, assim, com pessoas queridas, né? Meu esposo, né? Com câncer, minha filha com câncer também. Então, foram momentos muito densos. Mas mesmo nesses momentos, né? Até na família, a gente joga as redes também,
você acha, Carol, disso? Com certeza, né? Assim, são milagres diários, né? Só o respirar, né? Assim, ao acordar, já é um milagre, né? Tem uma música, né? Sou um milagre e estou aqui. Né? Assim, e aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Deus faz o milagre, né? E assim também acontece no nosso dia a dia. Assim, basta um olhar atento, né? Às vezes eu percebo, assim, que eu vou, né? Assim, parece que eu tô voando mentalmente. Tem uma asa mental, assim, asa imaginária. E a mente sobrevoa, assim. Mas tem momentos que falta, assim, me dá um coração atento, né? Assim, um olhar atento. Pra perceber, né? Assim, e essa docilidade também, assim, que nos faz contemplar esse cuidado de Deus, esses milagres que acontecem na nossa vida, né? Assim, basta que a gente esteja aberto, que dê um passo ali rumo à vontade de Deus. E assim, você que está aí na sua realidade, você que está aí diante, né, dessa vida, eu falo assim, é o olhar, né? Quando Jesus estava ali à margem, né, ali na praia, eles nem reconheceram muito, né? E quando ele fala, né, essa palavra que foi falada, que foi escutada e que foi exercida, como que foi atingido o objetivo da pesca, né? Então, o importante é isso, né? Como a Carol está falando, é essa abertura do coração onde você esteja e na situação que você esteja, porque o importante é essa fé, né? Essa fé que a gente crê nessa vitória que já aconteceu, né? E já está na nossa vida, esse nosso Deus que nos dá uma vida eterna, tanto para mim quanto para você que está aí, né? E não foi um mestre enganador, não, né, Carol? O nosso mestre falou que a porta era estreita, né? Ele fala de cruz, mas ele fala que vai estar sempre do nosso lado. Essa certeza da nossa fé, que a vida é eterna, essa palavra esperança é que nós queremos levar para você aí. Então, mesmo na situação que você esteja passando, você pode evangelizar. Eu queria só, nós temos tempo ainda, né? Eu só queria que eu lembrei de uma coisa minha mesmo, né? Da questão de uma boa morte. Eu vou ser super sincera com vocês. Eu nasci numa família católica, né, e vivi dentro do catolicismo. Eu não entendia muito bem essa questão da boa morte. E eu só fui entender quando Alexandre, né, meu esposo, ele faleceu. Como ele foi transformado naquele momento de sofrimento. E antes dele falecer, ele estava numa paz inexplicável, que eu não tenho nem como. Eu só testemunho isso. Foi uma mudança do jeito dele e que ele estava com uma paz assim, altíssima, mais do que eu, que estava do lado dele fazendo tudo, né? E aquilo, quando eu fui vendo aquele homem, quando eu fui vendo ele indo, eu vi a graça de Deus acontecer ali, naquela história. E eu tenho a plena certeza que foi uma boa morte. Eu tenho a plena certeza que ele está na glória do Senhor. Então, são coisas que o nosso olhar tem que ir além, né? Para a gente ver, para a gente não só ver, né? Mas como a gente escutar a palavra e a gente se apropriar dessa palavra na nossa vida e colocar em prática. Estejamos abertos, né? Tudo aquilo que Deus deseja fazer em nós, né? Assim, e também os milagres, né? Aquilo que Deus vai fazer no nosso dia a dia. E vamos para um convite especial, né? Assim, agora, nesse domingo, dia 12, que é o dia da misericórdia, né? O dia que Deus fez para cada um de nós, para todos nós como pecadores, né? Que somos. O dia que fomos alcançados por essa misericórdia.
através da ressurreição de Cristo. E vamos ter a Tarde da Misericórdia, né? Que vai ser na paróquia de Cafubá, de São José, em Cafubá. E aí, mais informações a gente vai dando aí nas redes sociais, então fique por dentro, tanto da missão Adoradores do Amor e da Misericórdia, e também do PFJ Cafubá, que a gente vai colocando ali as informações. E aí, é isso, então uma boa tarde. E eu queria só reafirmar esse convite aí da Carol. Carol, ela é muito delicada, né? Um doce de jovem. Mas participe, ó. Você que às vezes mora em Piratininga, mora em Cambuinhas, mora em Itaipu, que tá perto ali. Tarde da Misericórdia. No domingo da Misericórdia, depois da Páscoa, vocês estão sabendo, né? Que tem o domingo da Misericórdia, 3 horas da tarde estaremos lá. Venha nos conhecer, venham partilhar conosco. Vai ser muito, mas muito, muito bom e muito, muito bem-vindos aí também, viu? E também eu queria estender, né, o convite. Você que está ouvindo a rádio, divulga. A gente precisa dessa divulgação, né? A rádio, ela precisa de ouvintes, né? E nós começamos pequenininho, mas qualquer programação, né? Qualquer dia. A rádio está muito com programas muito interessantes, então a divulgação é muito importante. Fala com a família aí, eu sei que todo mundo tem no WhatsApp, o grupinho da família, coloca aí, olha, Rádio Anunciadora aí da Arquidiocese, é um aplicativo, baixa o aplicativo na loja, né, que tem, dependendo da marca aí do celular, mas é fácil, é fácil. Você que é um pouco mais antiga do que eu, só pedir ajuda aí para os netos, ajuda para os filhos, que eles nos ajudam. Quem é mais nova não precisa de ajuda, não, mas divulgue. É isso que a gente pede de todo o coração, que é assim que a gente vai lançar as redes, assim que os peixes vão adentrar nas nossas redes, e que não seja para as nossas redes, mas para as redes do Senhor. E também um convite aí, depois do nosso boa tarde, não boa tarde, não é qualquer boa tarde não, vocês vão ver, que a música que for colocada não seja somente uma música, mas seja uma música oracional, uma música que ecoe no teu coração, essa vitória que venceu a morte, essa vitória que venceu o mundo, e essa vitória através da nossa fé. Creio em Jesus. Eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. E saibam todos que eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. O mundo precisa saber que amamos a Deus. Guardo sua lei. Guardamos a sua lei, Senhor, e vamos até o fim. Eu vou até o fim, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Canta conosco. Eu venço o mundo, eu sou de Deus. Eu venço o mundo, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu não me envergonho de dizer isso. A minha vida só tem sentido. Se está em Jesus. Se está em Jesus. E esta é a vitória. E esta é a
vencer o mundo. A nossa fé. Não negarei, não negarei. Não negarei. Até o martírio. Até o martírio eu vou. E saibam todos. E saibam todos. Diga, que eu amo meu Senhor. eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Tomo minha cruz. Tomo minha cruz. Diga, sim, eu serei fiel. Sim, eu serei fiel. E saibam todos. E saibam todos que Eu amo meu Senhor. eu amo meu Senhor. A nossa fé vai vencer, Juninho. A nossa fé vai vencer. Vamos cantar isso. Eu venço o mundo. Eu venço o mundo. Vão tentar nos destruir. Eu sou de Vão nos Deus. perseguir de todos os lados, mas nós não vamos desanimar. A minha vida Só tem sentido só tem sentido se está em Jesus. se está em Jesus. E esta é a vitória. E esta é a vitória. Qual é a vitória que vence o mundo? Vence o mundo. E esta é a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. Eu declaro que eu não quero os aplausos do mundo. Eu prefiro ser odiado pelo mundo. Ser amado por Deus. Prefiro não receber os aplausos desta terra para receber os aplausos do céu. Não negarei a minha fé. Não negarei a Sagrada Escritura. Não negarei aquilo que eu creio. Não negarei aquilo que eu acredito. Só te pedimos uma graça, Jesus. Ser fiel é graça. Dar a vida é graça. E eu estou te pedindo hoje a graça de ir até o fim. Até o fim. Que vai vencer não é o ódio do mundo contra a fé, mas quem vai vencer é a fé. E não pela briga, e não pela guerra, e não pela imposição, mas pela verdade, pelo amor. Obrigado, Jesus. Eu venço o mundo. Eu venço